Queridos irmãos, é com alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quero, nesta manhã, falar da minha alegria. Falar da minha alegria de estar com vocês nesta manhã, para juntos aprendermos a palavra de Deus, certo? Baseado nesta palavra, nós estamos aqui para ensinar conforme a perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós iniciamos um estudo outro dia, não sei se vocês lembram, mas um estudo sobre os profetas menores, certo? E nós temos essa característica abençoada de falarmos dos profetas menores, certo? Conforme está escrito. Amém? Então, antes de falar, eu quero fazer uma oração em teu benefício, para que Deus continue assim te abençoando. Nessa manhã eu quero falar do profeta Amós. Bom, o profeta Amós, a qual tem sido uma bênção para nossos dias atuais. Ele profetizou também muitas coisas acerca do Messias, certo? Então, observe comigo. Antes, quero orar pela sua vida, pela sua família, pela sua casa, para Deus te livrar dessa pandemia, livrar você destas enfermidades que está assolando o mundo inteiro, certo? E que este mal não chegue até a tua casa, até a tua tenda, tá bom? Feche seus olhos comigo onde você estiver e ore comigo. Deus, justo e santo, eu quero te glorificar, Senhor, nesta manhã, pela tua eterna bondade, ó Pai. Senhor, tem misericórdia, Pai, dos teus filhos, a cada um, Senhor, que se encontra, Pai, aí do outro lado, Pai, nas redes sociais, nos acompanhando, Senhor. Pai, pedir, meu Deus, que a tua bênção, Pai, se estenda sobre suas vidas. Vai ajudando, Deus, Pai, vai repreendendo todo mal, Senhor, contra as suas vidas, meu Senhor. Pai, eu quero te pedir, meu Deus, que a tua bênção, Pai, possa, Pai, cercar o teu povo. Não deixa, meu Deus, que essa enfermidade venha assolar, Pai, as suas casas, nem chegue até a sua família. Vai livrando cada um, Pai. Te peço, Deus, assim, nesta manhã, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, amados irmãos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com vocês, tá bom? Um texto abençoado que se encontra aqui no livro do profeta Amós, certo? No capítulo 3 de Amós. Quero chamar a sua atenção para nós vermos juntos um texto que fala sobre as coisas de Deus, o que está acontecendo, o que vai acontecer ainda, tá bom? Então me acompanhe comigo, se você tiver uma Bíblia em casa, faça conforme Deus lhe orientar e vamos aprender juntos a palavra de Deus, tá bom? Então, glória a Deus, capítulo 3 de Amós, glória a Jesus. O versículo, vamos ver do primeiro versículo até o versículo de número 15, é bem pequeno esse capítulo, vamos ver para a glória do nome de Jesus, tá bom? Então observe comigo. Ouve esta palavra que o Senhor fala contra vós, filho de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo: de todas as famílias da terra, a vós semente conheci, portanto todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Bramirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver laço para lá? Levantar-se-ão o laço da terra, que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a buzina na cidade,
e e o Senhor não terá e o Senhor não o terá feito, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Tá bom? Então, até o versículo 7, eu quero me deter aqui no versículo 7, tá bom? E vamos aqui nos alegrarmos na presença de Deus. Quero aqui mandar um abraço àqueles que estão nos ouvindo neste dia abençoado. A irmã Joilma, Francineide, nosso amado irmão Ivanilson, Santiago, ali Natal. Deus abençoe a sua vida, vocês que estão nos ouvindo, estão na sintonia, certo? Então nós vamos entrar no assunto a qual vamos para falar, certo? Nós observamos que provavelmente há cerca de 760 a.C., a referência ao terremoto, que é evidente, tinha sido memorável. A alusão da Maria ao mesmo, muito tempo depois, não nos ajuda muito a fixar uma data absolutamente certa, ok? Então, observe, em 803, nós observamos que, antes de Cristo, Haddad III da Síria infligiu uma esmagadora derrota sobre a nação síria, enfraquecimento do vizinho nortista de Israel, subsequente preocupação com outros locais, deu a Joás e a seu filho Jeroboão II a supremacia na parte norte da Palestina e na Síria, provavelmente desconhecida por qualquer de seus predecessores. Israel estava novamente livre para apropriar-se dos novos territórios, e isso fez com particularmente a expensas as principais estradas estavam em Samaria, a capital, se tornou ponto de encontro dos mercadores que viajavam entre a Macedônia. Ali se juntavam as caravanas vindas de várias partes do mundo oriental. Maria se tornou o empório de mercadoria de todas as classes comerciais, trouxeram a Israel, e uma poderosa classe de comerciantes se desenvolveu, o que teve largas repercussões sobre o resto dos habitantes. Nós aqui estamos observando que é a prosperidade comercial que a Bíblia está relatando, certo? Deu-se origem no grande programa de edificação da casa de inverno, na casa de verão, bem como a casa de marfim. Samaria contava com muitos palácios que pertenciam não só ao próprio rei, mas aos ricos príncipes e comerciantes que se tinham enriquecidos no comércio. Essas grandes casas se tornaram, antes de muito tempo, depósito de todas as espécies. Observe comigo no capítulo 3, versículo 4, nós vemos versículo 3 e o capítulo 6, versículo 4. A oportunidade de enriquecer tornou o comerciante ansioso para aumentos, tanto por meios honestos como por artifícios desonestos. Mostravam-se impacientes para com os sábados e as luas novas. No capítulo 8, tráfico mundano era impedido por suas mulheres, que exigiam luxos cada vez maiores. No capítulo 4, versículo 1, você encontra vós, vacas de Bazã, está monte de Samaria, e os que quebrantais os necessitados, que dizeis a seus senhores, dai cá e bebamos. Então você observa
que Samaria, queridos, teve momentos bons da sua história. Mas, obviamente, o dinheiro corrompe. Foi verdadeiramente exemplificado no Reino do Norte durante os dias de Jeroboão II. O desejo de riquezas teve resultado desastroso, tanto para o comerciante como para o pobre aldeão. Os ricos príncipes comerciantes se tornaram desmoralizados, corruptos, injustos. Os pobres eram oprimidos, roubados e maltratados. Amós pertencia à classe pobre dos provavelmente sabia por experiência própria e que indignidade havia sido sujeitados os pobres, os oprimidos. Os ricos fixavam e os pobres tornavam-se cada vez mais empobrecidos. Qualquer propriedade possuída pelo pequeno proprietário tinha de ser vendida devido à força bruta de circunstâncias diversas. Para Amós, pois não havia justiça na terra, os prestavam as roupas das pessoas para servirem de garantia. Pela dívida, os juízes eram influenciados pelos subornos, e isso significava vitória para a injustiça e derrota para a verdade. No versículo 6, nós encontramos interessantemente, outro versículo 6 diz assim: para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados, e depois venderemos as cascas do trigo. A injustiça sempre reinou desde a antiguidade. Então, sei que aqui nós encontramos Amós, certo? Então, observe comigo, nenhuma testemunha honesta podia ser nos tribunais. O homem perdeu o direito da verdade, da propriedade e da vida. A piedade tornou-se uma qualidade rara e os pobres eram mantidos com as costas para ele. No capítulo 6 você encontra esse texto nos abordando. O pequeno proprietário, independentemente, é o proprietário aldeão, lutava numa batalha. As áreas menores do terreno eram ouvidas propriedades mais vastas. Hoje não é diferente, estamos vivendo os dias de Amós, certo? Onde a injustiça tem reinado em nosso meio, onde nós procuramos pela justiça, procuramos o nosso ninguém reconhece o meio, certo? Então, no que dizia a respeito à religião, os santuários de Betel e de Gilgal, especialmente de Betel, estavam apinhados de adoradores. A adoração a Baal certamente havia sido suprimida de Acabe, mas o espírito, se não a forma havia permanecido nos santuários, onde se era havia o osso do pobre, o rico, seus filhos, estava com uma consciência embotada ou morta externamente, era feito de conformidade com hoje. O pobre não tem o direito de o rico. Não. Sempre observamos que a classe pobre, que hoje é tratada como classe média, sempre vai estar abaixo e a classe alta sempre vai estar por cima. E quem está por cima não quer saber de quem está por baixo. É uma realidade essa que estamos vivenciando, certo? Isso ainda dos tempos de Amós, profeta menor. Mas não havia verdadeira adoração segundo a compreendemos. Hoje Israel tinha cessado de viver perante Deus,
tal como havia acontecido no deserto sob Moisés. E agora estava meramente existindo para Deus. Os santuários talvez tivessem de adoradores, mas estava presente. A superstição, a imoralidade tinha tomado o lugar da piedade. Israel pudesse entender. Percebe que uma coisa aqui, queridos, os adoradores de Baal, as pessoas que superstições e imoralidade tinham, eles sempre tinham sucesso, sempre avançam, sempre nós fazemos a hora do Senhor. Estamos
seu negócio levava certamente a cidade de mercados importantes, onde, sem dúvida, de muitas terras de seu calibre, sempre mantém os ouvidos abertos para notícias sobre homens e seus feitos. Em outros lugares, isso explica seu surpreendente conhecimento sobre outras terras e outros povos. Conforme mostra os capítulos iniciais de seu livro, ele sabia muita coisa sobre a história, as origens e efeitos das nações circunvizinhas. Devido a tais experiências, é moldado por sua observação pessoal, condições na terra. Ele, como homem duro e grande combatente, legítimo, campeão dos pobres. Então, observe que a morte, ele era defensor dos pobres, certo? E por isso, quem é defensor dos pobres, ele não tem muito prestígio. Certo? Quem é defensor dos pobres faz e ser questionado. Aí, quem é defensor dos ricos, que está no meio do convívio sociais, esse é bem visto diante dos homens. Mas eu não me preocupo com isso, porque eu sendo visto por Deus, Deus estando me vendo, eu fico, querido, para que eu possa a cada dia me abençoar. Entendes? De Eliseu, das atividades diárias de seus deveres, para a dignidade do ministério profético. Não havia dúvida chamado por Deus. Assim, Moisés tinha sido chamado quando ocupado em tarefas semelhantes. Para Amós, seu caso não foi que se tornou profeta, a fim de ganhar, tratava de abandonar suas atividades para tornar profeta. Ele não fazia tentativa para escolher sua vida passada ou emprego, e não se envergonhava de tornar-se conhecido seu nascimento humilde, certo? Então tem esse oculta algumas coisas. Então eu quero nesta manhã ou nesta tarde, melhor falando, Deus continue te abençoando. Olha, acompanhe comigo. Então observe, tornou profeta a fim de ganhar a vida, né? Nascimento humilde, o fogo em sua alma e a semelhança do apóstolo Paulo. Séculos mais tarde, bem poderia ele ter dito: ai de mim, se eu não falar. Ele via a corrupção, o pecado e a vergonha do povo, a quem Deus havia tirado do Egito. A vereda para a qual foi chamado não era de sua escolha. Então, outra coisa, o Deus das extremidades da terra, com quem ele tinha comungado, observe, longamente na solidão do deserto, de Tecoa, tinha uma mensagem a seu povo rebelde de norte, e era por intermédio de Amós que essa mensagem de justiça e juízo devia ser anunciada. Então, Amós, em momento algum, ele silenciou, certo? Ele via as corrupções, ele via as adversidades, ele via as injustiças. Como eu e você, nós vimos todos os dias essas coisas acontecerem. Está debaixo do nosso nariz, não podemos ocultar essas coisas. Então, observe. A mensagem do profeta, vamos ver aqui, qual era a mensagem de Amós? A mensagem de julgamento e punição. Quase do livro Revampagem, algumas notas de otimismo,
revelando a largueza da misericórdia de Deus através do trono davídico restaurado. A mensagem inteira, todavia, desse intrépido mensageiro de Deus precisa ser incrustada no contexto de desastre iminente. Certamente que ele não agradava aos ouvidos populares, mas mantinha os olhos na mensagem divina que lhe cumpria proclamar nacional. Conduz a julgamento nacional, e quanto maiores o privilégio e a oportunidade de uma nação, maior também deve ser seu julgamento. Então, quanto mais maiores era a oportunidade que Amós tinha para proclamar, mas ele dizia que maior também seria o julgamento daquele povo que estava rejeitando a mensagem de conserto, né? Tanto quanto dizia a respeito ao Israel de Jeroboão, externamente tudo parecia estar em ordem, mas a condenação estava prestes a cair sobre todos. Assim como o leão se prepara para saltar sobre a presa, igualmente Jeová estava pronto para visitar seu povo com julgamento. A terra inteira sentiria o impacto desse julgamento. Por muitas e muitas vezes Israel havia sido advertida, mas quando o povo continua a desviar os ouvidos da vontade de Deus, então tem consequência. Você observa ouvir a voz de Deus, não quer ouvir o profeta de Deus, não quer ouvir as mensagens salvíficas, não quer ouvir depressa, aumenta o risco para a sua vida, para que você possa andar desviadamente da vontade de Deus. Então observe, em adição à corrupção moral que havia resultado em opressão social e em injustiça legal, havia a questão dos falsos santuários de Betel, Gilgal, pois Deus abomina tão asquerosos rituais. Ele não toma suas festas, seus festivais, suas ricas ofertas, pois tudo não passava de zombaria. Tudo era estranho para ele. No deserto, os dias passados, nada disso havia. Qual a dose de doença é sobre Amós? Para ser contrário à adoração em Betel e Gilgal. Pelo fato de ser ele do sul, não precisamos interrogar agora. Pouca dúvida pode haver, contudo, que tais santuários estabelecidos pouco depois da visão do reino salomônico eram considerados por todos os verdadeiros ortodoxos do reino do sul como abominações contra o Senhor. Tais santuários não ao pé do altar. Lá em Amós, capítulo 9, versículo 1 ao 4. E arruinaria totalmente o local. Deus abomina a idolatria. Deus abomina atos pecaminosos. Deus abomina atitudes de desobediência, certo? Então, quando nós começamos a validar a palavra de Deus, começamos a prosperar, começamos a andar conforme a sua perfeita e agradável vontade. Em Amós capítulo 9, versículo de número 1 ao 4, olha o que diz: Vi o Senhor que estava em e me disse: fere o capitel, e estremeçam os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. E eu matarei a espada até o último deles. O que fugir dentre eles não escapará, nem o que escapar dentre eles se salvará. Ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará dali. E se subirem ao céu, dali. E se esconderem
buscá-lo-ei e dali os tirarei. E se ocultarem os meus no mundo do mar, ali darei ordem à serpente, e elas o morderá. Versículo 4, fechando, o que diz? Diante dos inimigos, ali darei ordem à espada para que os mate, e eu porei os meus olhos sobre eles, não para o bem. Deus estava irado com a atitude daquele povo, certo? Então é muito esses pecados expressos para com o homem por meio da opressão social e da justiça, para com Deus por meio das abominações práticas. Observe comigo, aqui quando nós falamos sobre o castigo de Deus para com o povo, a transgressão fazia o povo se desviar de Deus, significaria mais que os outros fatos que retirará os filisteus de Creta, os sírios de que decretar, e o julgamento seria executado prontamente como o carro de uma eira. Assim ele esmagaria a nação. Então, Deus, na sua ira, na sua benevolência, Deus, ele não poupa ninguém, certo? Então, quem fizer errado vai pagar pelos seus erros. E quem andar conforme a vontade de Deus, também gozará da bênção de Deus aqui na terra, certo? Então, observe outra coisa. A mensagem de Amós se fundamenta na firme convicção que Jeová é Deus de justiça. Essa justiça está em conflito com a injustiça. O homem havia declarado guerra. O resultado desse conflito seria o juízo mais severo possível contra o homem. O ensino de Amós é de caráter ético, mas tal como os outros profetas do 8º século antes de Cristo, ele não baseava mas sobre o que sabia sobre a natureza de Deus. Para Amós, portanto, o pecado é mais que mera transgressão, mais que mero lapso moral, em vista de algum código estabelecido e rebelião contra Deus. Israel estava em relação de aliança com Jeová. Essa relação de deveres. O seu pecado consistia em haver repudiado os deveres inerentes a essa relação divina e humana. Israel se havia rebelado contra Jeová. Então você observa que uma rebeldia, quando alguém se rebela contra alguém e não quer fazer assim a sua vontade, você observa que ele só tem prejuízo, ela só tem prejuízo na caminhada. Mas quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, e sim somos, queridos, confortados pelo Espírito de Deus e confortados ao mesmo tempo, certo? Então, embora o cidadão no Reino do Sul, a mensagem de Amós era dirigida para e contra o Reino do Norte. De fato, ele foi o último profeta enviado ao Reino do Norte. Bem pouco ele diz sobre o próprio povo. Esse silêncio, contudo, não deve ser entendido como a querer ensinar que o Reino do Sul está que o profeta o norte e que tão veemente denunciava ele fora chamado para falar a Israel que estava maduro para o juízo e se confinou quase exclusivamente a essa parte da nação. Então, você muito interessante nós sabermos dessas coisas, certo? Aqui nós temos a luz da palavra de Deus
Nós começamos a entender a glória de Deus, que Deus, ele é Deus e não há sombra de variação. Então, observe, vamos lá. Aqui como a gente vê, mas a nós também tem algo a dizer sobre as nações circunvizinhas. Se condenava Israel por pecar contra uma lei que Deus lhe tinha não conhecia. Por outro lado, aplicava um padrão bem diferente para as nações que não estavam em relação de aliança com Deus. O que Amós via nas nações era espetáculo de parcourão de crueldade que ignorava todos os direitos humanos, que negava toda a compaixão e que tornava as relações entre as nações semelhantes às outras entre as para onde o profeta olhava havia sempre ausente a piedade natural do homem para com seu semelhante, que torna a pior situação é a vantagem trivial que tal luta proporcionava. Gaza vendeu uma aida para ganhar algum dinheiro. O rei de Moabe, os ossos de um inimigo, vingança. O senso de homem havia desaparecido. Tal mundo não podia continuar, pois a própria base de sua continuação já não existia. Então, o homem em si, com seu próximo, a comunhão uns com os outros. Então, se eu não tenho comunhão, não vou ter comunhão com Deus, certo? Então, a comunhão entre homens já não existia. E Deus abominava estas coisas, certo? Então, vamos lá. Embora Amós não tivesse treinamento acadêmico, não foi ultrapassado por nenhum de seus no que diz respeito à vivacidade, vigor e simplicidade de linguagem. Seu estilo é simples, mas cheio de energia e elegância. Observe, o professor Robert Smith defende Amós como mestre de puro estilo hebraico. Os termos que empregou eram todos familiares para contemporâneos, pois suas observações são todas derivadas da vida diária. Nenhum outro profeta nos forneceu tais metáforas tiradas da natureza com uma variedade tão fresca, vivida e variada. Esses filhos de debulhador, conforme Amós 1 e 3, a tempestade, Amós 1 e 14, aos cedros, carvalhos, com as profundas raízes, Amós 2 e 9, ao leão faminto, a rugir na floresta, Amós 3 e 4, e a ave apanhada ao laço, Amós 3 e 5, ao pastor que sai em socorro da ovelha, Amós 3 e 12, pescador, Amós 4 e 2, as chuvas parciais, Amós 4 e 7,
como Miqueias. 20 anos depois, Amós foi um rústico profeta oriundo de uma fazenda onde criava gado. Apesar de o seu estilo ser muito elegante e vigoroso, sua maneira, as palavras legado eram o de um homem da lavoura, tais como pomar, vinha, ceifa, gafanhoto e etc. De modo Amós também à frente de uma longa fila que lidar com por Deus para o serviço profético, de despertar a elite arrogante para a realidade de um ajuste de contas perante Deus. João Batista foi o último profeta desse grupo. Observe, o profeta organizado classicamente. Como profeta, vamos ver. Continue desse estudo amanhã. Amanhã você não sai daí, volte a nos escutar. Estaremos mais uma vez falando abertamente da palavra de Deus. Ok? Tão bem estruturada como para o particular. Vindo em seguida os detalhes primeiro. Ele apresenta o julgamento de Deus sobre Israel. Em seguida chama a atenção do povo para a necessidade desse julgamento, levando a nação a concordar sobre a necessidade de o golpe ser desferido. O livro traça de muitas maneiras um esboço do que vai ser dito a seguir. Parte por parte. Os capítulos são intercortados 8 vezes. Pela expressão, assim diz o Senhor, que os capítulos assim usam 3 vezes a fase introdutória. Ouve a palavra, enquanto que os capítulos 7 e 8 apresentam as visões com expressão o Senhor Jeová assim me fez ver. O profeta lidar com Israel como se este fosse fruto de verão, frutos excessivamente maduros, mas produzia um equilíbrio. Certo? Então, para nós, a palavra de Deus, temos que ter equilíbrio ao povo, certo? Então, é muito interessante nós sabermos, ok? Então, vamos lá. O esclarecimento sobre o dia nós também fala sobre o esclarecimento do Senhor. Vamos lá. Como Joel antes, Amós enfatizou o dia certo? O dia de trevas e não de luz. Aos 5 e 18. O julgamento destruía não apenas os pagãos aplaudidos por Israel, mas também os pecadores israelitas. É esse um esclarecimento essencial para todos eles, já que interpretam como uma espécie de imunização contra ou julgamento. Para a cidade religiosa do norte, o profeta Amós era um intruso. Sacudimos com a revelação que o Senhor é um Deus parcial, que se deixa influenciar por pessoas. Ele julga a dignidade e instituição religiosa onde se encontra os religiosos por terem conhecimento maior, mais severidade do juiz, ou muito interessante, mais das coisas. Amós capítulo 5, versículo 21 ao 24.
Vamos lá. Quando a gente vai agora ver a apresentação das visões simbólicas de Amós. Vamos ver as apresentações das visões simbólicas de Amós. Preste bem atenção comigo. Amós foi o primeiro a pregar visões simbólicas nas declarações proféticas. Muitos profetas posteriores falaram de revelações semelhantes, tais como os profetas maiores. E Zacarias, o poder das visões simbólicas de Amós pode ser ilustrado por sua primeira visão, no capítulo 2. Ela foi a base do julgamento das nações da Palestina, nos capítulos 1 e 2. E nela está declarado que o Senhor rugiria sobre Sião e Jerusalém, toda a terra, desde o pasto de Carmelo. Estremeceria, aumentaria o símbolo do rugido, como o leão ruge por uma presa. É apresentado em muitas outras passagens do livro e enfatiza o julgamento. A visão final do Senhor, com o grupo de destruição em Betel, junto ao altar, completa o ciclo, demonstrando onde começará a demolição divina, e que não haverá esconderijo que possam escondê-los, mesmo no cume do Carmelo. Cada símbolo é apresentado de maneira notável, suficiente para que a pessoa muito bom saber dessas coisas. Então, nós vamos para o episódio na próxima falar. Vamos falar mais abertamente sobre a cristologia de Amós. A contribuição. Nós vamos ficar aqui, não vamos entender mais, certo? Porque é muito conveniente para nós assistirmos. Mas eu e estaremos, ou melhor, perdão. Então, essa aqui é a cristologia de Amós. Vou concluir, certo? Tenha um pouco mais de paciência. Observe. As atribuições messiânicas do livro, conforme Amós, do versículo 11 ao 15, são reservadas para que descrevem a futura restauração do tabernáculo. Observe. O tabernáculo caído de Davi será levantado. O momento prematuro de que a casa da ia mais tarde levantada todas as nações. E olha só, o levantamento do tabernáculo davídico significava o novo estabelecimento do trono, para que a justiça e a benignidade fossem. Isaías capítulo 16, versículo número 5, que é o aparecimento do Messias. Olha só, o Senhor, o Messias, restaurará esse cativeiro, reconstruirá de gozar da colheita. No futuro, o julgamento será orquestrado pelo próprio Senhor. Amós 9, 1 a 8. Do mesmo modo, ele cuidará somente a reconstrução. Amós capítulo 9, versículo 9 ao 15. Então, eu fico por aqui. Certo? Sobre Obadias, esse profeta também, Obadias, próximo sobre Obadias, e eu conto com a sua atenção, que você possa nos ajudar, dando o apoio e também compartilhar com os demais, certo? Com a pandemia, tem muitos que estão desviados, muitos afastados, muitas se preocupando de pessoas que já de congregar não estão nem aí mais dando ênfase à palavra.
Eu permaneço de pé, queridos, viu? Estou aqui, tenho Deus, contando com a audiência. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, todos aqueles que puderam nos informem as redes sociais, tá bom? Então nós vamos